Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É com muito prazer que estamos aqui hoje para inaugurar uma nova modalidade de escola bíblica dominical. Em tempos de evitar aglomeração, os tempos que estamos vivendo, é necessário que a gente obedeça e acate as recomendações dos órgãos responsáveis, das autoridades, acerca de evitar contato pessoal e aglomeração. Esta é uma atitude de exercício do nosso amor fraterno, de exercício da nossa fé, em prol de não provocarmos um risco ainda maior para aqueles que são suscetíveis. Sabemos que alguns irmãos têm alguns problemas de saúde, ou especialmente aqueles que são mais idosos, têm um risco um pouco maior de ter algumas consequências relacionadas ao novo coronavírus. Portanto, é prudente que a gente evite aglomeração e evite contato próximo para que essas pessoas não venham a sofrer alguma consequência de um eventual ato de irresponsabilidade. Isso não nos impede, porém, de continuar debatendo e estudando a Palavra de Deus, que é o que nós fazemos todos os domingos de manhã na Escola Bíblica Dominical, né? Só faremos isso de uma forma um pouco diferente. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui na nossa igreja e por isso peço já desculpas aí caso haja algum tipo de problema técnico na gravação do vídeo ou alguma coisa que possa não ser positiva. E em nome da equipe, prometo que caso persista esse tempo de restrição de aglomeração, ou seja, que a gente tenha que fazer a transmissão da EBD por via virtual, nos empenharemos em produzir material de qualidade cada vez melhor, mais eficaz e menos cansativo, certo? Considerando ainda a possibilidade de esse vídeo alcançar pessoas que não são propriamente da Assembleia de Deus de Caetité, eu quero me apresentar. Meu nome é Décio, para quem não me conhece, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caetité, na Bahia, e tenho a honra de ser um dos professores da Escola Bíblica Dominical, e coube a mim essa missão de passar pela primeira vez essa gravação, né? Essa EBD virtual. Tá? Eu estou acompanhado aqui na minha casa para fazer esse vídeo. Não teremos aqui um dos grandes pontos positivos da EBD, que é uma grande quantidade de participações e debate do assunto, porém, minha mãe e minha esposa estão aqui comigo para participar, para representar, né, a classe da EBD, para que a gente possa ter de forma espontânea a participação e o debate, né, que é o intuito da EBD, para que não seja algo totalmente mecânico, só eu falando aqui e pronto, certo? Para não perder muito tempo, visto que o tempo aqui do vídeo é limitado, nós vamos dar continuidade hoje aqui na nossa apostila, né, desse trimestre, que é a lição de número 12, na data de hoje, 22 de março de 2020. Jesus, o homem perfeito, é o título dessa lição. Eventualmente eu vou estar olhando para baixo para olhar para a apostila, tá? Só para explicar isso. Essa lição, ela complementa as anteriores, né? A gente sabe que na última foi apresentado o homem da iniquidade, o homem do pecado. E hoje essa lição quer nos apresentar, né, o homem da salvação, aquele homem que é superior a todas as outras coisas, tem o nome acima de todo nome. E essa apostila quer nos mostrar como ele é ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus, e ele é 100% perfeito, e somente através dele a nossa redenção pode chegar. E baseado nesse entendimento, a verdade prática da lição diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O texto áureo dessa lição está incluído na leitura bíblica em classe, portanto vou passar direto para essa leitura bíblica. Está no livro de Lucas, você pode acompanhar pela sua apostila, capítulo 2, a partir do verso 40 até o verso 52. Diz assim o verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos.
E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Não vou perder muito tempo comentando esse texto, mas assim mostra como Jesus, ainda menino, se interessava e participava pelas coisas relativas ao seu pai, de forma diferente dos demais, de forma a apresentar já que tinha a sua divindade, porém ainda humano, sujeitando-se aos seus pais e retornando com eles, né? Vamos começar lendo a introdução aqui para a gente prosseguir a apostila, e à medida que for surgindo os temas a gente vai debatendo, como a gente faz habitualmente na EBD. Alguém de vocês pode ler aí, para descansar um pouco a voz, ler a introdução? Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo, era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e indispensível doutrina da palavra sagrada. Então, a introdução é mais ou menos o que a gente já tinha falado, né? A natureza de Deus ela é 100% humana e 100% de Jesus, né? Na verdade, 100% humano, 100% perfeito. Essa é uma verdade básica e central do cristianismo, que não tem como ser entendida de uma forma diferente. A matemática de Deus aqui não bate com a matemática dos homens. A gente sabe que uma coisa que ela é 100%, ela é completa. Então, quando você é 100% uma coisa, você não pode ser nenhum por cento outra, porque a totalidade de uma coisa é 100%. Mas em Jesus isso não se aplica, porque ele consegue ser ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Existem alguns ensinamentos aí equivocados de alguns estudiosos que dizem que Jesus ele é 50% homem e 50% Deus, mas na verdade isso não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos mostra que ele é 100% Deus e 100% homem, coisa que a matemática nunca vai poder explicar, e faz parte dos mistérios que a nós não serão revelados, entender como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem. Mas isso é fato, e a Bíblia é recheada de textos que nos remetem a esse entendimento, e essa apostila aqui de hoje, essa lição de hoje vai trazer alguns deles para que a gente possa debater. Começando aqui, primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Eu vou ler aqui até o primeiro subtópico. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, já falamos disso, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Subtópico 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então esse primeiro subtópico aí, falando sobre Jesus ser totalmente Deus, mostra como Jesus existia desde a criação do mundo. Jesus não foi um plano B de Deus, Jesus não foi uma coisa que Deus fez em virtude de um plano A não ter funcionado. Na verdade, Jesus já era plano de salvação desde o início da criação e existia com o Pai eternamente, desde antes da criação do mundo. Ele era presente em toda a eternidade.
Eu separei aqui alguns textos para a gente ler. Na verdade, o próprio subtópico cita alguns, mas eu separei aqui também. Alguém abrir João, capítulo 1, versos 2 e 3. E lê, por favor. E depois João, capítulo 17, versículo 5. Nós estamos falando de uma forma bem natural, como é na EBD, certo? João, capítulo 1, versos 2 e 3. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E João 17, 5. Vou pegar aqui para ajudar. E agora, Pai, glorificar-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesses dois textos aí, o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, ele cita aí no início, né, que Jesus era verbo, era palavra antes da sua criação como carne, porém existente desde a criação do universo, eterno junto com o Pai. E o próprio Jesus fala isso na sua oração, prestes a ser entregue, após ser traído por Judas e ser entregue às autoridades daquela época. Ele, quando ora no capítulo 17 de João, um capítulo muito bonito, ele faz oração por ele mesmo, faz oração pelos discípulos e todo o povo de Deus que seguirá os seus ensinamentos. Em uma das partes dessa oração ele diz que estava em glória com o Pai antes da criação do mundo, que é esse versículo aqui, 17, João capítulo 17, versículo 5. Isso mostra pra gente o que a lição, na verdade, está querendo mostrar. A Bíblia nos endossa a dizer que Jesus é eterno. Importante esse entendimento aqui, porque muitas vezes, especialmente conversando com algumas pessoas que não são evangélicas, eu fui questionado sobre tipo assim, Deus criou o homem para ser correto e perfeito, mas Deus falhou na sua criação, o homem não cumpriu aquelas expectativas de Deus e por esse motivo Deus teve que lançar Jesus para pagar por esses pecados. E essa leitura que a gente fez mostra que na verdade não é isso. Deus criou o homem e por ter criado o homem conhecia perfeitamente, é a criação dele, ele conhecia perfeitamente. E Deus sabia que o homem ia falhar, que o homem ia cair. Portanto, Jesus já fazia parte do plano de Deus, do plano de salvação, desde o início, antes da criação dos seres humanos, desde a criação da terra. Jesus já era esse plano de salvação, era eterno com o Pai. E como diz aí no primeiro capítulo de João, nada do que foi feito teria sido feito sem a presença de Jesus. Então Jesus é eterno e teve participação fundamental desde a criação do mundo. Vê aí Isaías capítulo 9, verso 6, vai falar sobre Jesus ser o Pai da eternidade, coisa também, a própria lição sugere esse versículo, né? Jesus não é só eterno, como também é o Pai da eternidade. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pai Eterno, nessa versão que a minha mãe leu aí, Pai Eterno, em outras versões pode ser lido como Pai da Eternidade. Ou seja, juntamente com Deus, criou todas as coisas, inclusive a eternidade. A eternidade está sob o seu domínio, né? Então Jesus, além de ser eterno, o Pai da eternidade. Certo? Algum comentário em relação a essa parte? Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir aí, por conta do tempo. Estou ficando um pouco preocupado com o tempo aqui já. Subtópico 2. O primeiro subtópico, né, a eternidade de Jesus com o Pai. Subtópico 2, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Essas características de Jesus já são conhecidas de todos nós. Vamos apenas citar aqui alguns versículos que falam um pouco sobre isso daí. Ainda lá no livro de João, capítulo 1, verso 4, depois capítulo 10, versos 10 e 11. João,
1:4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 10, versos 10 e 11. João 10, 10 e 11. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esses versos aí mostram pra gente como Jesus é o dono da vida. Só Ele pode nos dar vida com abundância, né? Ele é fonte de vida e tem em si mesmo a vida. Por isso, é a única forma de alcançarmos uma vida plena é com Jesus. Mas tudo isso já é conhecido. Vou passar essa parte para a gente focar em outras coisas que são cabem mais debate aqui. O segundo característica que o tópico fala é que Deus é imutável. Como Deus ele é imutável, Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus nunca mudou. O seu modo de agir nunca mudou. Os seus princípios nunca mudaram. A forma de salvação nunca mudou. Jesus sempre foi o nosso único caminho, mesmo quando ele ainda era uma profecia para o povo do Velho Testamento. A gente vai ver um pouco mais na frente. Mateus 28, 20, a parte B do versículo, nos mostra como Jesus é onipotente. Olha o versículo inteiro. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus estará sempre conosco. Essa é a sua característica da onipresença. Onde quer que a gente vá, Jesus estará conosco. Da mesma forma como Ele sempre estará conosco para nos dar suporte, nos dar apoio, assim também Ele sempre estará conosco vendo as coisas que nós estamos fazendo. Portanto, a sua onipresença vale para todas as coisas. Não podemos nunca nos esconder de Jesus, porque onde quer que estejamos, Ele estará conosco. A sua onisciência pode ser vista em Mateus 9, 4. Pode, Mateus 9, 4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Falei quando Jesus estava conversando com, se não me engano, eu não lembro agora, mas os fariseus, e aí os fariseus falaram alguma coisa e pensaram outra, e Jesus falou assim: mas eu conheço os pensamentos de você. Então Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas. Vou ler aqui João capítulo 2, verso 24. Diz assim: mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Também algo parecido, porque no caso aqui ele fala sobre a festa da Páscoa, e que muitos se aproximaram dele por conta dos milagres que ele estava fazendo, mas Jesus não confiava neles porque conhecia o coração de todos eles. Jesus, portanto, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Atos capítulo 1, verso 24. Depois Colossenses 2, versos 2 e 3. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido. Jesus aí, se não me engano, na hora de escolher o discípulo, né, o apóstolo que substituiria Judas, eles fazem uma apresentação de dois nomes a Deus para que Jesus conhecia o coração de cada um deles, e portanto escolheria aquele que fosse melhor, baseado no seu conhecimento da totalidade do pensamento do ser humano. Colossenses 2, versos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ele conhece todas as coisas. Portanto, mais um versículo que nos mostra como Jesus é onisciente, conhecedor de tudo.
E a última característica que esse subtópico fala para a gente é sobre a onipotência de Deus, né? Sabemos que a onipotência é a capacidade, o poder de fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder em suas mãos. Mateus 28, 18, capítulo 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Apocalipse, capítulo 1, verso 8, Jesus, ao se revelar para João, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa aquele que tem todo o poder. Nós sabemos que nada é impossível para Deus. Existem outros versículos que dizem que nada é mesmo difícil para Deus. Deus consegue fazer todas as coisas. E Jesus, como Deus, tem essa característica de onipotência, onisciência, onipresença, bem como o fato de ser imutável e o fato de ser fonte de vida, dono da vida, aquele que o único que pode nos conceder vida com abundância. Certo? Então, essa é a característica, que Jesus, que a lição cita de Jesus, seus atributos, grandezas e perfeições. Algum comentário? Não? Terceiro subtópico aí sobre Jesus como verdadeiro Deus: esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar, pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a sua glória, que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Jesus, ao se encarnar, desceu para esta terra aqui para cumprir o seu papel, a sua missão designada pelo seu Pai, por Deus, e para isso ele se despiu da sua glória. Veja aí Filipenses capítulo 2, verso 5. Esvaziou-se da sua glória, porém a divindade, a sua característica de Deus, não foi desfeita em momento nenhum. A gente viu lá na leitura bíblica em classe que mesmo quando ainda era um menino, Jesus discutia com os sábios lá da lei de forma diferente. Ele era diferenciado porque nele havia divindade, e ele é conhecedor de todas as coisas. Veja, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus, como sendo Deus, o lugar dele era um lugar de exaltação. Era assim que ele estava antes de vir para cá. Ele estava revestido de glória junto ao Pai. Ele estava, a posição de Jesus era sendo exaltado e adorado junto com Deus, como sendo ele e o Pai sendo um só. Mas ao descer para a terra, ele abriu mão de tudo isso aí, porque essa foi a missão que o Pai lhe passou. Então ele desceu não para ser, naquele momento em que estava aqui na terra, ele não estava em postura em posição de rei, no sentido de que as pessoas, o mundo inteiro se voltava para ele como a adoração a ele. Então, na verdade, ele passou a ser servo. Ele veio como um ser humano revestido de divindade, porém despido da glória. Ou seja, se humilhou, foi servo, foi cuspido, foi chicoteado, não teve uma mansão para morar, não teve fartura de alimentos, muito pelo contrário. À medida que começou o seu ministério, Jesus deixou para trás até mesmo algum privilégio que ele poderia ter neste mundo, ele deixou para trás e passou a viver peregrinando por aquelas regiões para anunciar as boas novas, para anunciar a sua missão a cumprir aqui nessa terra. Né? E para isso ele se despiu de toda a glória que ele possuía, passando a ser um servo, totalmente servo mesmo, porém não desprovido de divindade, como a gente pode ver aqui, Mateus capítulo 14, verso 33. Pode ler.
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os apóstolos que conviveram com Jesus de perto ali, né, no ministério de Jesus, naqueles mais ou menos 3 anos que ele passou aqui na Terra no seu ministério, perceberam de forma inequívoca que Jesus verdadeiramente era Deus. Tem algumas passagens dos evangelhos que mostram como eles, ao ver Jesus fazendo coisas maravilhosas, diziam: não tem como alguém fazer isso aí não sendo Deus. Então, realmente, os discípulos podiam atestar isso de forma própria, né, como propriedade. João 1,49. João 1,49 diz assim: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mais uma vez mostrando aí como aqueles que cercavam Jesus o conheciam como Deus, visto que as coisas que ele fazia davam testemunho e prova de que ele era Deus. Vê aqui João 14, 8 a 11. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Aí quando Jesus mostra para a gente, nos momentos em que havia uma certa fraqueza nos apóstolos, que também pode ocorrer em nós, nossa fé pode fraquejar, através do Espírito Santo ele nos traz de volta à realidade para entendermos que ele é Deus presente desde sempre e para todo sempre. E ali ele falou assim, mostrou por que ele fazia tantos milagres, né? Qual era o propósito de tudo isso. Ele falou assim: olha, se vocês têm dificuldade de crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que eu e o Pai somos um, lembrem-se da época que seus ancestrais lá, seus antepassados saíram do Egito. Aquele Deus que fazia todas aquelas coisas no deserto que eles contaram, aquelas obras que ele fazia são as mesmas que eu estou fazendo agora. Então creem em mim. Se não creem quando eu digo, creem porque as obras são as mesmas. O poder manifesto hoje, através de mim, Jesus falando, né? É o mesmo poder que fez manifesto aos seus antepassados lá no deserto, em muitas outras ocasiões, porque eu e o Pai somos um. Então, a forma como dessa vez, Jesus falando com os discípulos, que ele era Deus, 100% Deus. Certo? Algum comentário sobre a divindade de Jesus? Não, a aula está ótima. Tem um momento a gente Você é suspeito. Pega o carregador do computador lá que está descarregando. Dando continuidade aqui, agora vamos para o segundo tópico, né? Falando sobre Jesus verdadeiro Deus, vamos falar agora sobre Jesus verdadeiro homem. Você pode ler, por favor, mãe, a introdução do tópico 2 e o subtópico 1 aí. Sim. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1,3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram existir por intermédio dele. João 1,3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Nós já lemos aí essa parte de João, né, 1 a 3, em que o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Portanto, mostra para a gente aí que Jesus sempre esteve no seio do Pai. Ele e o Pai sempre foram um só.
e sempre foram um só, e ele participante o tempo inteiro da criação. Não havia uma situação, como a apóstola diz, em que Jesus estava lá parado, só vendo Deus trabalhar e stand-by lá para o momento que ele viesse para a terra. Na verdade, ele já era co-participante da criação, ele já era co-participante de todos os fatos que ocorriam entre Deus e os homens. E estava no seio do Pai. Jesus também, o subtópico 2, diz aí, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias, considerando Gênesis o primeiro e Malaquias o último do Velho Testamento, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel quanto para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Desde Gênesis 3,15, quando ele faz a aliança com Abraão, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, aí não é quando ele faz a aliança com Abraão, né? Esse texto fala sobre a profecia de que virá a descendência de uma mulher, Jesus Cristo, nascido de uma mulher, será o responsável pela destruição da serpente. Né? É um contexto um pouco mais escatológico aí, não cabe nesse momento, mas Jesus, como descendente de uma mulher, profetizado de certa forma, escondida aí nesse texto, né? Jesus já era profetizado como descendente da mulher que viria a destruir a serpente, que é a representação de Satanás, né? Nesse momento aí da história. Isaías, deixa eu ler aqui, que é um texto um pouco maior. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, a partir do verso 18. Diz assim, aqui vamos começar do 18 e vamos entrar no capítulo 9 aí até o verso 7, tá? Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Porém, quando disseram a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida com sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui, o profeta Isaías fala aqui, Deus fala através do profeta Isaías, como
o último versículo, o zelo do Senhor nos trará um Redentor, um Salvador, ainda que a terra inteira ande por período de densas trevas, por período em que alguns estão amaldiçoando as suas autoridades, o seu Deus, virá para nós um menino como Redentor, como fonte de salvação, aquele que carregará sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, como que diz assim, ó, a canga pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor. Isaías aqui está dizendo que Jesus, ao vir, vai tirar de nós essa canga que estava sobre os nossos ombros, o jugo que estava sobre nós, o que estava nos oprimindo, a vara de castigo que estava sobre nós, porque esse castigo todo vai ser levado para um que fará isso por nós, que cumprirá a lei em nosso favor, que é Jesus Cristo. Portanto, Jesus, desde o Velho Testamento, profetizado como fonte de salvação, visto que os homens eram incapazes de salvar por obediência à lei, haveria necessidade de um sacerdócio novo, de uma aliança nova, que é a aliança por Jesus Cristo. E aqui, talvez, a grande profecia mais conhecida sobre Jesus no Velho Testamento, Isaías 53, mas eu vou começar lendo aqui a partir do verso 13 do 52. Isaías 52, verso 13 em diante. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão. Do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira da sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Escutem-me e comam o que é bom. Não, passei aqui uma mais. É porque eu passei duas páginas. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É um texto um pouco longo, mas é importante para a gente entender aqui a profecia de Jesus de uma forma perfeita. Isaías profetizou aqui como todos nós, sem exceção, todos nós nos desviamos do caminho do Senhor. Ele fala aqui no verso 6 do capítulo 53, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho.
devemos entender então que, vou aproveitar aqui e falar um pouco do sacrifício de Cristo, embora não era o objetivo. Jesus foi profetizado no Velho Testamento porque, mesmo antes dele nascer como homem, encarnar neste mundo como homem, foi anunciado pelos profetas como aquele que nos traria salvação, visto que todos, sem exceção, nos desviamos do caminho. Ninguém era capaz de se salvar por conta própria, nem mesmo por obediência à lei, porque a obediência à lei exigia um sacrifício repetido. E uma vez que você faria o sacrifício e voltava a pecar, esse sacrifício ele precisava ser repetido. Portanto, todos nós estávamos desviados desse caminho. Quando ele fala aqui que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, isso significa que Jesus, nós vamos ver daqui a pouco que Jesus como homem, na verdade, nós estamos falando já sobre Jesus como homem, carregou sobre si os pecados de todos nós. Ou seja, eu fico pensando assim, uma chicoteada, uma chibatada que Jesus levou lá, não pesou como uma chibatada que eu levaria. Algumas pessoas dizem que por Jesus ser Deus, a dor para ele foi menor, ele suportou um pouco menos a dor, mas eu entendo de uma forma contrária, porque se eu levar uma chibatada por um pecado que eu cometo, por minha culpa, eu vou levar o peso dessa chibatada da culpa dos pecados que eu cometi. Ao passo que Jesus, quando levou essas pancadas lá, ele carregou o peso do pecado de bilhões de pessoas. Aquelas que já haviam nascido e morrido e aquelas que ainda haveriam de nascer. Portanto, o peso sobre Jesus foi muito maior do que a gente poderia imaginar. E ele suportou isso sendo homem, não sendo Deus. Ele suportou isso como nós, se estivéssemos lá. A dor que ele sentiu foi muito maior do que a gente sentiria, e não menor por ser Deus. Porque o castigo sobre ele não era o castigo de uma pessoa, que talvez fosse o castigo que eu recebesse, se fosse ser chicoteado ou algo do tipo. Mas o castigo que Jesus recebeu foi o válido por todas as pessoas, todos nós, não toda a humanidade. Então o peso passa a ser muito maior. E sendo um homem, ele suportou tudo isso. Devemos pensar sempre no que Jesus fez em nosso favor. Porque uma vez que a gente entende esse sacrifício como amor, como redenção, uma coisa que nós não merecemos, a consequência imediata é que a gente possa viver de forma agradável a Deus em gratidão por esse sacrifício. Certo? Mas voltando aqui ao tema, alguém quer comentar alguma coisa aí sobre Jesus profetizado no Antigo Testamento ou sobre o sacrifício de Jesus? Está ótimo, nós como alunos estamos super satisfeitos. Então, apesar de sermos suspeitos, mas a gente tem que falar a verdade. Vamos seguir aqui que já está com 42 minutos. O subtópico 3 aí, eu vou dar uma adiantada, né? Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então, Jesus nasceu, foi gerado de forma sobrenatural, porque foi gerado em uma virgem, todos nós conhecemos a história. O Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria, uma mulher escolhida para isso. Porém, do nascimento em diante, Jesus foi homem como outro qualquer. Nasceu de um parto, né, normal, como todos nós nascemos de um parto, né, de uma mulher. Cresceu como ser humano, nasceu e viveu de forma natural. Inclusive, foi tentado como nós fomos tentados. Jesus, como ser humano, como homem normal, o diabo entendeu que poderia tentá-lo como tenta cada um de nós. A única diferença de Jesus é que Jesus é resistente a essa tentação. Jesus foi tentado talvez mais do que nós pudemos ser tentados a vida inteira, porém sempre resistiu. A gente viu lá em Isaías, o verso 9 do capítulo 53, que foi-lhe dado um túmulo como os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Jesus resistiu o tempo inteiro ao pecado, não mentiu em momento nenhum, não cometeu nenhum tipo de violência, não cometeu nada de errado. Portanto, o seu sacrifício na cruz como homem suportou como homem a dor de cada um de nós. E, naturalmente, para ele estar pagando pelo meu pecado naquela cruz, ele não podia ter pecado. Porque se ele tivesse pecado, lá na cruz ele estaria pagando pelos pecados dele. Não seria nada mais do que justo. Se Jesus tivesse pecado,
o motivo dele estar na cruz seria tão justo quanto o motivo de eu estar na cruz, porque sou pecador. Porém, Jesus, livre de pecado, imaculado, estava na cruz pagando pelo pecado dos outros, sem nenhum tipo de culpa. E um pecado multiplicado por bilhões, como eu falei, uma dor multiplicada por bilhões, porque o seu sacrifício era em favor de uma grande quantidade de pessoas. Nós não sabemos quantas exatamente, mas, sem dúvida nenhuma, extensivo a todos os povos, não todas as pessoas, que nem todos serão salvos, mas a todos os povos. Certo? Vamos continuar aqui, por conta do tempo. Alguém lê aí o subtópico 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, quando o autor fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, mostra para a gente que Jesus não foi, como eu falei, a solução para um plano que deu errado. Não foi assim, Deus vendo a humanidade se perder cada vez mais, chegou num certo tempo e falou assim, tem jeito não, vou mandar Jesus lá para salvar esse povo. Na verdade, ele já sabia disso desde o início, né? Como a gente já falou no início da lição. Então, ele veio a este mundo no momento exato que Deus planejou que ele viesse, na plenitude dos tempos, quando tudo que Deus queria que acontecesse já tinha acontecido. E Jesus veio no momento de anunciar a salvação e no momento em que a propagação desse evangelho pelo mundo inteiro seria possível, visto que, como o autor fala aí, ele usou atributos humanos que permitissem a perpetuação. A língua dos gregos, que era a língua mais falada naquele momento, de forma que o Novo Testamento foi escrito em grego, a estrutura de sinagogas de Israel, do judaísmo, que estavam espalhadas por todo o território de Israel, por onde o evangelho passou a ser pregado, né, pelas viagens missionárias, por exemplo, de Paulo, Barnabé, Timóteo, etc. E para que essas viagens pudessem ocorrer, foi utilizado nas estradas, o desenvolvimento de infraestrutura do Império Romano permitiu que isso acontecesse. Talvez em outro momento da humanidade, se isso não tivesse acontecido ainda, a propagação do Evangelho por vias humanas seria um pouco mais difícil, visto que esses seres humanos não teriam como se espalhar por aquele território todo anunciando as boas novas. Tá? Em relação ao texto de Gálatas, que foi citado aí, né, sobre a plenitude do tempo, eu gostaria de ler aqui também, um pouquinho antes, né, Gálatas, a partir do capítulo 3, verso 26, até o capítulo 4, verso 7. Alguém quer ler? Gálatas 3, 26 até 4, 7. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Continua. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Até o 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo,
mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quando éramos, antes da plenitude dos tempos, né, a humanidade ainda era, como Paulo fala aos Gálatas aqui, menores, né, eram como escravos, tinham direito à herança, porém ainda tinham que ser, como é que ele falou aqui, precisar de guardiões e administradores. Mas houve o tempo em que a gente amadureceu, a humanidade amadureceu de uma forma que chegou à plenitude para que Jesus viesse. Então, com isso aqui, Paulo quer dizer que Jesus não veio aleatoriamente. Jesus veio no tempo exato, planejado por Deus para que a humanidade entendesse a sua vinda, aqueles a quem Deus queria que entendesse, né? Porque a gente sabe que alguns rejeitaram, entendesse a sua vinda, participasse desse ministério de Jesus e estivesse pronto, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista estrutural, que tudo estivesse arrumado e pronto para que esse evangelho pudesse ser propagado e alcançasse o mundo inteiro, como é a situação de hoje. Lembrando que isso começou em Israel ali, né, no meio, que é o próximo subtópico aí, que ele foi apresentado ao mundo, mas depois tomou proporções maiores. Eu vou já aproveitar o gancho aqui e puxar, subtópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, para resumir aqui, né, Jesus nasceu em Israel porque assim foi profetizado ao seu povo desde o Velho Testamento, que ele nasceria um descendente de Davi, descendente de Abraão, da tribo de Judá, que seria o redentor do povo de Israel. E assim ele nasceu em Israel, porém, ao cumprir todas essas exigências, ele foi apresentado ao mundo inteiro ao longo do tempo aí, como Salvador, como o único Salvador de muitos que o aceitarem, de muitos, né, aqueles que o aceitarem. E isso só foi possível através da vinda dele na plenitude do tempo. Portanto, Deus preparou tudo de uma forma exata, como sempre ele faz, para que o seu evangelho pudesse ser anunciado de forma completa a todas as nações, como é os tempos que vivemos hoje. Na verdade, estamos no tempo de anunciar o evangelho para todas as nações. Tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Vamos tentar também dar uma acelerada aí para... Ele repete um pouquinho aqui. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, que é o experimental. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado no sofrimento humano, nosso perfeito sumo sacerdote. Já falamos um pouco sobre a natureza humana de Jesus, 100% homem, assim como 100% Deus. Mas mostra esse subtópico aqui, o autor nos diz que Jesus não se aproveitou da sua divindade. Nós vimos também na lição que Jesus se despiu da sua glória, porém não da sua divindade. Mas ele não se aproveitou dessa divindade para aliviar os seus sofrimentos. Sabia que a missão que ele tinha que cumprir precisava ser cumprida integralmente. Portanto, não foi com esse objetivo que Deus usou os seus poderes de fazer milagres, e sim para a glorificação do nome do seu Pai, como é o propósito de todas as suas atitudes. Ou como a gente viu naquele texto de João, fez aqueles milagres para que as pessoas crescem e entendessem que ele verdadeiramente era Deus. Supomos aí que nessa época muitos apareceram dizendo que ser o Messias, mas na verdade ele testificou a sua identidade como Deus e Filho de Deus através da realização dos mesmos milagres, dos poderes, a manifestação do poder, assim como era manifesto na época do Êxodo, né? E em diversas outras épocas, na verdade. Subtópico 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão na plenitude de sua humanidade. Venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Veja aí 1 Coríntios 1 Coríntios 15, 42 a 49. Enquanto procurei, eu vou só comentar aqui. Eu vou
tomar a liberdade aí, com todo respeito, de refazer um pouco a frase do autor aí. Na verdade, a humanidade independente de Deus, ela é um completo fracasso. Todos os humanos são fracassados no seu papel de viver de forma justa. Nenhum de nós consegue fazer isso de forma independente. A única possibilidade de sermos justificados, na verdade, é em obediência a Cristo. É pelo sangue de Cristo que somos justificados, e a consequência natural disso tem que ser uma vida em busca de santificação contínua. Mas se a gente tirar Deus, ou o poder de Deus das nossas vidas, para mim é muito claro que a humanidade, na verdade, é um completo fracasso quando elas tentam se dissociar de Deus. Certo? Cadê? Aí, 1 Coríntios 15, 42 e 49. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, pois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Esse texto aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, mostra que antes de Cristo somos um homem espelhados no primeiro Adão. Antes da redenção em Cristo Jesus, somos um homem espelhado naquele que introduziu o pecado no mundo. E somos descendentes dele na natureza pecaminosa. Mas ao passo que somos restaurados, como diz o texto aí, há um corpo espelhado no pecado e também um novo homem espelhado no espiritual. À medida que somos restaurados por Cristo, aí a consequência imediata tem que ser um novo referencial para nós. Antes éramos espelhados no corpo, no homem que era o introdutor do pecado, agora devemos ser espelhados no homem que é aquele que retira o pecado do mundo. Então, de uma das duas formas nós estamos. E é isso que precisamos examinar dia após dia, em qual dos homens, no primeiro Adão ou no último Adão, é que nós estamos nos espelhando. Como é que é essa vida espelhada em Jesus? O subtópico 3 vai dizer aí a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 e 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, ele é o nosso excelso modelo. Jesus tinha uma perfeição moral, como o texto diz. Como nós já vimos lá em Isaías 53, 59, a punição dele ocorreu como se fosse um ímpio, porém sem que houvesse em sua boca nenhuma mentira, nem que houvesse em sua história nenhuma prática de violência. Jesus tinha um código moral, que era o código moral de Deus, persistente para nós até hoje, no qual nós devemos nos espelhar. Jesus tinha essa perfeição espiritual, tinha e tem essa perfeição espiritual e moral. E abre aí Hebreus capítulo 7, rapidinho para... Acho que já abri aqui. Já estava marcado aqui. 7, a partir do verso 22, ele cita aí 7, 26, nós vamos ler um pouquinho mais do que isso. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos,
porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus então inaugurou, através da sua perfeição moral e espiritual, inaugurou uma nova aliança, um novo sacerdócio, como o próprio autor de Hebreus aí, nessa mesma região da Bíblia, aí, fala sobre o sacerdócio de Jesus. Não era um sacerdócio da linhagem levítica, até porque Jesus não era descendente de Levi, por esse motivo não podia ser sacerdote como os outros eram. Mas ele foi um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que era sem entrar nesse detalhe agora, mas um sacerdócio não igual ao dos homens mortais, temporários, e que ofereciam sacrifícios pelos seus próprios pecados. Né? Portanto, primeiro tinha que purificar a si e depois aos demais. Jesus, por sua vez, se ofereceu como um pecado definitivo, sem necessidade de repetir ano após ano, porque ele vive para sempre. Né? Uma vez que o cordeiro oferecido no Velho Testamento morria, assim como o sacerdote que o oferecia em favor do seu povo também morria. Portanto, era preciso que esse ritual fosse reforçado e repetido em outros momentos. Ao passo que quando Jesus fez, ele cumpriu de uma vez por todas a oferta com sua própria vida, uma oferta com um cordeiro imaculado no qual ele se fez, sem pecado, sem nenhum tipo de falha, e de um cordeiro que vive e reina para sempre, portanto um sacrifício que não precisa ser repetido, porque foi definitivo e eficaz. Certo? Caminhando para a conclusão aqui, só para eu botei aqui para não esquecer, o verso 25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, note que o autor de Hebreus aqui ao escrever diz que Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. A aproximação de Deus, ela é característica fundamental daqueles que são salvos por Jesus, visto que não basta crer em Deus, não basta saber que Deus existe, porque isso até o diabo sabe, crer em Deus até o diabo crê, né? A gente vê o pastor falar sempre isso. O diabo crê que estremece. Não basta você acreditar que Deus pode resolver o seu problema de saúde, não basta você acreditar que Deus pode te trazer milagres, fazer milagres na sua vida. Isso não basta. A salvação não se baseia nesse tipo de fé que depende de vistas. A salvação depende em você se aproximar de Deus. Como assim? É necessário, como Jesus disse a Nicodemos, que se nasça de novo. É necessário, é fundamental que o velho homem morra. Né? Por isso a simbologia do batismo, que separa o homem do pecado do homem sem pecado, assim como as águas separaram na época do dilúvio. A segunda carta de Pedro explica sobre isso. É necessário que você morra o homem velho e renasça um homem novo, de forma que nesse homem novo renascido, quando eu digo homem ou mulher, obviamente, renascido, você deve viver buscando aproximar-se de Deus. E não existe outra forma de se aproximar de Deus do que não seja conhecendo a Ele. E não tem outra forma de conhecer a Deus que não seja conhecendo a sua Escritura, o que foi revelado a nós sobre Ele. E conhecendo a Escritura, vivendo ela, não existe forma diferente de viver que não seja uma forma agradável a Deus, buscando a prática da justiça e a santificação contínua, diária, uma luta constante contra o pecado, na qual, por meio do auxílio do Espírito Santo de Deus, seremos declarados vencedores. Então, só para concluir aí, Jesus, 100% Deus, 100% homem, se fez homem em nosso favor, para vir a este mundo, carregar sobre si os nossos pecados, a nossa condenação, carregou de toda a humanidade, ou melhor, tem uma polêmica, mas carregou sobre si
a punição que estaria destinada a todos aqueles que serão salvos, e não sobre toda a humanidade, porque nós vimos aqui que Jesus Cristo fez isso em favor da salvação de muitos e não de todos. Sabemos que o inferno existe e que alguns, infelizmente, habitarão esse inferno. Portanto, aqueles que foram salvos, que forem e foram salvos, Jesus carregou sobre si as dores dos nossos pecados. E, por meio dele, é a única forma que temos de sermos reconciliados com Deus e conduzidos a uma eternidade revestidos de glória juntamente com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Sei que nessa modalidade acaba sendo um pouco cansativo, mas agradeço a todos que ouviram até o final, que vamos finalizar com uma oração para que o Senhor Jesus se faça cada vez mais, que o Espírito Santo de Deus nos torne cada vez mais parecido com Jesus, que a gente passe a se espelhar no último Adão e não no primeiro, de forma que a nossa vida em tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade mais uma vez de estudar a Tua Palavra, Pai, de nos mergulhar na Tua Palavra, Pai, pois sabemos o poder e a eficácia dessa Palavra em transformar as nossas vidas, ó Deus. É através dela, Pai, que devemos nos espelhar no nosso Senhor Jesus Cristo, naquele que foi para nós o exemplo a ser seguido de santidade. Sabemos que neste mundo, Pai, por conta da nossa natureza, jamais alcançaremos uma santidade como a de Jesus, visto que somos fracos, ó Deus. Porém, clamamos a Ti por Tua misericórdia, para que através do entendimento da Tua Palavra, Deus, sejamos revestidos desse Espírito, Pai, e que possamos nos afastar do pecado, da prática do mal, Pai, nos empenhando dia após dia, Pai, lutando contra nós mesmos, lutando contra a nossa carne, Deus, para que possamos viver buscando a prática da justiça, Pai, buscando o Teu reino e a Tua justiça, Pai, crendo que as demais coisas não serão acrescentadas por Tua bondade e misericórdia. Amém. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade aqui, peço que isso possa abençoar para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, Deus, eventualmente aquelas pessoas que não iam na EBD presencialmente, Pai, que essa parada, Deus, seja também uma providência Tua para que essas pessoas possam se sentir mais próximas da escola bíblica e de repente sentir vontade de estar presente lá. Nós que estamos lá sabemos, ó Pai, como Tu tem abençoado a vida de cada um de nós através do nosso conhecimento que tem amadurecido em Tua Palavra, Pai, amém. E peço que assim seja com os demais irmãos também. Amém. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai, e que o Teu amor e a Tua graça sejam manifestas no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.